Olá, eu sou a Priscila, sou professora do curso técnico de edificações aqui da Data Brasil. Hoje eu vou trabalhar com vocês sobre perspectiva isométrica. Perspectivas são métodos ilustrativos utilizados na representação de objetos e espaços tridimensionais sobre uma superfície bidimensional, como por exemplo uma folha de papel. Existem vários métodos de representação através de perspectivas. Estes variam de acordo com a posição do observador e da necessidade de esclarecimento do modelo. Os resultados obtidos também variam quando a semelhança com a visão humana. Vejamos alguns exemplos. Perspectiva paralela, que são as perspectivas isométricas e a perspectiva cavaleira, e a perspectiva cônica, que mais se assemelha à visão do olho humano, que é a perspectiva com ponto de fuga. Vamos entender então como é a composição de um cubo isométrico de um desenho. Ele é formado por arestas, o vértice e a face. As arestas são os lados do desenho, o vértice é o encontro das arestas que formam a face. Para realizar um desenho é necessária a utilização de alguns instrumentos, como uma lapiseira, uma borracha, um escalímetro e um esquadro de 30, 60 e 90 graus. Estes são os lados do esquadro que formam os ângulos. Ângulo de 30 graus, ângulo de 60 graus e o ângulo reto, ângulo de 90 graus. Perspectiva isométrica é o processo de representação tridimensional em que o objeto se situa em três eixos de coordenadas. São os eixos x, y e z. Esses eixos, quando perspectivados, fazem entre si um ângulo de 120 graus, como nós podemos observar no desenho abaixo. De forma que fique mais prático, costuma-se utilizar na construção das perspectivas o prolongamento dos eixos x e y a partir do ponto de origem, ponto O, no sentido contrário, formando os ângulos de 30 graus com horizontal, enquanto o vertical, parece inalterado. Cada eixo de coordenada, ele corresponde a dimensões do objeto, como por exemplo, o eixo x, y e z significam o comprimento, a largura e a altura. Nesse exemplo, nós podemos observar um cubo isométrico, que seria um dado. Vamos entender, no exemplo a seguir, como executar um desenho isométrico de um cubo. Nesse exemplo que vamos fazer, utilizaremos cada aresta com 1,50 m na escala 1:25. Vamos exercitar? Primeira coisa a se fazer, alinhar uma folha 2 com a régua paralela ou com uma régua T. Dividir a folha em aproximadamente 3 partes da altura. Primeiro passo a seguir, trace, utilizando a régua paralela ou a régua T, com sua lapiseira, uma linha horizontal. Essa linha será uma linha de base para a construção. Segundo passo, utilizando ainda a régua paralela, com o auxílio do esquadro, na posição de 90 graus, utilize a lapiseira, realizando um traço na posição vertical. Marque com o seu escalímetro a medida de 1,50 m. Após marcar, pode apagar o restante da linha que não será utilizado. Agora, com o auxílio da régua paralela e o esquadro na posição de 30 graus, faça um traço na diagonal utilizando a sua lapiseira. Vire o esquadro e faça o mesmo para o lado oposto, fazendo um traço na diagonal. Meça com seu escalímetro a mesma medida de 1,50 m. Essa será a medida de uma aresta, de um lado. Apague o restante, faça a mesma coisa para o outro lado e apague o restante do traço que não será utilizado. Essa é a base do cubo. A partir de agora, nós vamos fazer as linhas verticais. Com o apoio da régua paralela e do esquadro na posição de 90 graus, faça uma linha vertical, meça a medida de 1,50 m dessa aresta, faça a mesma coisa do outro lado, meça 1,50 m, com o auxílio da régua paralela e o esquadro, faça um traço na posição vertical, na medida de 1,50 m. Com o auxílio da régua paralela,
Vamos fazer o fechamento desse cubo utilizando o esquadro paralelamente à linha de baixo, a linha de base. Faça o mesmo para o outro lado, utilizando o esquadro na posição contrária, fazendo um traço diagonal e fechando esse cubo. Pode apagar o restante das linhas e apagar também a linha de base. Esse é o cubo isométrico. No desenho a seguir, nós temos uma perspectiva isométrica de uma tubulação hidráulica, onde é muito utilizado na construção civil, inclusive no curso técnico de edificações. Obrigada por assistir esse vídeo, espero que tenha tido bom proveito. Siga a Data Brasil nas redes sociais e até o próximo vídeo.